Silêncio, por favor. Nossa, agora só vai sair. Tem como fazer com a participação dele? Com a participação? A live em conjunto? Não. Tem sim. No aplicativo da Facebook. Vou fazer instalar esse aplicativo para você ver. Foi. Tu avisa, viu? Testa som já? Já dá pra testar? Vai, testa o som aí. Testa o som aí. Já tá ligado. Fala aí, oi. Oi. Oi, gente. Oi. Oi. Testando. Pergunta pro povo aí se eles estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Sim! É lá na live. Não. Vai, fala de novo. Fala, Sara, só tu. Oi, público. Oi, público. Vocês estão me ouvindo? Fala aí. Vocês estão me ouvindo? Manda aquela. Olha só, viu? Fez um monte de bocado de curtida. Sim. Vai, fala. Fala, tá bom. Já tem o número bom? Quanto? Tá louco você fazer isso não. Tá bom. Mas Tu vai tirar? Tá, você fica olhando. Vamos começar. Vamos iniciar. 1, 2, 3 e... Boa tarde, eu sou a Maria Júlia e eu sou a Sá. Nós somos as apresentadoras da Rádio Escola Miriam Abreu. O Eusébio vai completar 37 anos agora no dia 23 de junho. Antes, a gente era um pedacinho de Aquiraz, mas depois do dia 23 de junho de 1987, nós nos tornamos uma cidade. E cada cantinho traz consigo uma memória daquilo que nos fez eusebiense. Olhar para o passado nos faz ter esperança de um futuro cada vez melhor. E para comemorar esse dia especial, nós convidamos para essa live um blogueiro que é a cara do Eusébio. Pode vir, Marcos Aurélio! Oi. Pode falar aí, Júlia. Boa tarde, Marcos Aurélio. Você foi convidado para a melhor escola do planeta Terra. Você foi convidado porque você é o maior blogueiro de todo o planeta Terra. Bem, eu que agradeço aqui pelo convite. Estou muito feliz, parabéns pela iniciativa da escola e dizer que eu estou nervoso, viu? Porque entrevistar é bom, mas ser entrevistado a gente fica um pouco... É diferente, né? Podemos começar? Pode. A primeira pergunta. Quem é Marcos Aurélio? Bem, eu sou filho da cidade, do Eusébio. Na verdade, eu sou um pouco mais velho que a cidade. A cidade vai completar 37 anos e eu tenho 40, né? Então, quando eu nasci, ainda pertencia a Aquiraz. Mas sou nascido e criado ali na região da Mangabeira. Meus pais são pessoas simples, humildes. Minha mãe é marisqueira, hoje não mais, aposentada. E meu pai era agricultor. E sempre estudei em escola pública. Minha primeira escola foi no Paulo Sá. E depois estudei no Manuel Ferreira e terminei o ensino médio na escola Deputado Paulo Benevides, em Messejana. E sempre morei na minha comunidade e sempre tive esse gosto, né? Pela comunicação, de falar.
em tempos de escola, sempre estava ali à frente, nas apresentações, dos trabalhos. Se era para cantar, estava ali. Dançar não muito, mas falar era comigo. Por que você escolheu ser blogueiro? Pois é, na verdade, a comunicação sempre fez parte do meu cotidiano. Eu sempre gostei da comunicação. Então, a partir do momento em que eu percebi que a cidade não tinha um veículo de comunicação para levar informação para a população, eu digo, não, eu vou transformar o meu perfil, na época que era o Facebook, como um canal de notícias. A priori só de coisas do Eusébio. E eu lembro bem que tudo começou com vagas de emprego. Uma amiga minha estava desempregada, eu entrava no site do Cine, publicava as vagas no meu Facebook, e da noite para o dia, de 102 seguidores que eu tinha, foi para 250. Então eu percebi que as pessoas estavam interessadas. Eu passei uma semana divulgando. Quando a minha amiga conseguiu um emprego que eu parei de publicar, muita gente disse, continua porque eu estou desempregado e eu quero saber as vagas. E aí eu fui percebendo. Aí tinha um evento do NAEC, na época, que não estava sendo divulgado, e eu publiquei. E o público foi muito maior presente por eu ter feito a publicação. Então foi nesse momento que eu percebi o seguinte: a cidade não tem um veículo de comunicação que informe. Então eu vou transformar o meu perfil num portal de notícias. E aí eu comecei a publicar as notícias. Só não trabalho com notícias que envolvem crime, assassinato, assalto, homicídio, mas tudo que há de notícia de bom e prestação de serviço está lá. Como você se sente com a repercussão das matérias que você publica? Pois é. Essa questão da repercussão das matérias que eu publico é muito relativa. Tem publicação que realmente a gente bomba, né? A gente publica e bomba, no sentido de compartilhamento, de comentário. Mas eu não tenho um trabalho, eu não tenho aquela preocupação de agradar os seguidores. Eu tenho uma preocupação de informar. Porque tem notícia que para Maria interessa, mas para o João não tem o menor interesse. Então eu não posso viver nessa preocupação de, vou publicar isso aqui porque vai agradar, não. Eu tenho a função de publicar aquilo que é verdade, aquilo que é fato, aquilo que é notícia, aquilo que aconteceu, ou que agrade, ou que desagrade. Então, às vezes, eu sou criticado. Tem momentos que eu publico notícia que o pessoal vai lá e me detona, né? Mas eu sei separar. Muitas vezes, o criticar, muitas vezes não é nem a mim. É aquela informação por discordar, por não concordar. Isso faz parte da liberdade de expressão das pessoas. Mas, assim, é bom quando a gente vê lá aquele... Às vezes, por exemplo, na maioria das vezes, quando eu venho a público dar minha opinião por algo, 90% concorda comigo. E 5 ou 6 é porque nem entenderam ou não está a par do assunto, ou outros discordam por mera conveniência pelo ambiente ou pelo lugar onde estão. Mas... é natural, é normal, faz parte. Mas me sinto bem. Só uma pausa aqui, na próxima pergunta vai ser da Maria Júlia, mas tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Está falando aqui, é Flávio 10_1077. Ele perguntou qual foi a pessoa que mais te influenciou. Hoje, sem dúvida nenhuma, minha maior referência é assim, a mola mestra, é meu norte, é a minha fonte de inspiração. Se chama Nonato Albuquerque, que apresenta o Barra Pesada. Eu venho de uma origem de uma família muito humilde, muito pobre mesmo, ao ponto de eu, quando criança, eu via a chuva levar a minha casa. A única coisa que deu para salvar foi a mochila, na hora. E só deu tempo de salvar a mochila porque lá estavam os meus livros, e eu sempre acreditei na educação. E eu sabia que a educação era a luz no fim do túnel que eu vivia. Pela fome, pela necessidade, pela miséria. Que quem olha para mim não imagina, mas... já passei fome, sei o que é fome e a fome dói. Então, eu era aquele menino que assistia a novela, o filme nas casas dos outros. Você sabe o que é você botar uma cadeira na porta do vizinho e ficar 2, 3 horas, porque não era digno de entrar dentro de casa. Então eu tinha que me sujeitar a assistir pela janela ou pela porta. E assistindo Nonato Albuquerque, depois que terminava a aula,
Não sei se vocês lembram, no final do Barra Pesada sempre tem um editorial. O Nonato olha para a câmera e diz uma frase, que é a frase que eu uso hoje no meu trabalho. Ele está aqui, ele vira para a câmera e diz assim: no mais, amigos. Aí ele começa com toda aquela narrativa da reflexão de tudo que aconteceu naquele dia. E por permissão do Nonato Albuquerque, eu uso esse clichê que é dele, que ele não usa mais, mas eu uso todas as vezes que eu vou gravar uma matéria. Acho que vocês percebem que eu olho para a câmera e digo: no mais, amigos, estou hoje aqui participando do podcast da Escola Miriam Abreu. Então é esse clichê. Então, Nonato é a minha referência. Por que você tem se dedicado ao resgate da memória histórica do nosso município? Pois é, na verdade é assim, essa busca, o Venancinho, acho que muitos conhecem, um abraço para ele é o dono de um dos maiores acervos fotográficos da história do Eusébio. Não existe ninguém, não conheço ninguém do Eusébio que tenha um acervo tão rico quanto o Venancinho. Mas eu com orgulho falo isso. Eu tenho o maior acervo audiovisual hoje. O Venancinho tem fotografia, mas eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo, depoimentos de quase 1 hora dos principais protagonistas que lutaram, trabalharam, buscaram pelo processo de emancipação política do município de Eusébio. Como nasceu isso? Pela minha curiosidade, porque quem trabalha com comunicação, eu não sou jornalista, sou pós-graduado em marketing, mas a comunicação está no sangue, toda pessoa que trabalha com comunicação é curioso. E eu sempre fui muito curioso por entender a história da cidade. Então isso partiu de maneira muito natural, de maneira voluntária. Eu nunca recebi apoio financeiro de ninguém, de nada, para fazer esse trabalho. Eu mesmo, que botei a violazinha debaixo do braço, uma forma de expressar aqui, fui atrás, entrevistei essas pessoas e hoje eu tenho esse material que pode ser encontrado facilmente no meu site. Então, esse gosto em busca de entender a história da cidade é muito mais pelo amor que eu tenho pelo meu município, que eu acredito que se faz necessário também a gente trabalhar isso nas crianças para que elas possam ter um amor pela cidade, porque aquele sentimento de pertencimento, que às vezes você mora na cidade, constitui família, casa, vive aqui, mas muitas vezes não tem um amor por aquilo que está ao seu redor. E esse sentimento de pertencimento é algo que desperta muito em mim. E eu acho que não há ninguém tão apaixonado pelo Eusébio quanto eu. Eu trabalho com mídia, mas eu confesso a vocês, eu tenho dificuldade de falar mal da minha cidade. Ela tem problemas? Tem, como toda cidade tem. Mas sou incapaz de usar o meu veículo de comunicação para desqualificar ou desmerecer a minha cidade. Onde eu chego, eu sempre digo, problema lá tem, mas é muito bom de se viver. Tio, o que vale a pena ser lembrado e o que deveria ser esquecido da nossa história? Eu acredito que o que vale ser lembrado, que eu acho que é importante, eu gostaria muito que a nossa cidade aprendesse a valorizar os seus. A gente peca muito quanto cidade em relação a isso. Por exemplo, recentemente vai responder. Recentemente uma professora Marilde, foi aposentada, né? E eu achei lindo aquele gesto da escola, onde os alunos fez aquele corredor de aplausos. Eu acho que isso deveria ser um protocolo da própria Secretaria de Educação, de todo professor, no seu último dia de aula, receber aquele tipo de homenagem, aquele corredor de aplausos. E eu ainda estico mais, que o nosso legislativo, todo professor que se aposentasse, que ainda não tivesse recebido o título de cidadão, ele deveria receber o título de cidadão e a comenda Rita Damasceno de Abreu, que é uma comenda dedicada aos profissionais de educação. Então, essa questão de valorizar os seus. Então, em relação a essa pergunta do que vale a pena ser lembrado, ser esquecido, eu acho que os contrapontos, os pontos positivos e negativos, tudo foi importante porque acrescentou na biografia da história da cidade. Então, até para aqueles que na época lutaram contra a emancipação política, elas não deixam de ter a sua importância. Por exemplo, na época da emancipação política,
O vereador Roberto Rocha, que foi o primeiro vice-prefeito, estou falando agora da história. E a dona Rita, que para mim é uma referência, matriarca, a grande dama da nossa comunidade ali da Mangabeira. Dona Rita, por exemplo, ela foi contra a emancipação política. Mas ela foi contra porque naquele momento, o cenário que ela vivia, ela tinha um poder muito grande junto ao prefeito na época de Aquiraz. E ela tinha muita gente empregada. Então ela ia perder tudo aquilo dali por algo que muita gente nem acreditava que ia dar certo. Porque teve pessoas que foram contra a emancipação política que nem entendeu. A dona Mirtes Baltazar foi contra a emancipação política. E na entrevista que ela me deu, ela se emociona, que ela disse que se arrepende. Mas ela admitiu que nem sabia o que era emancipação política. Então, às vezes a própria ignorância, a falta de entendimento, às vezes tem pessoas que encontraram as coisas que nem entendem direito, mas por influência. Então, assim, tudo isso, como eu disse para a dona Mirtes, não se emocione, não chore. Você já foi perdoado pela história. Porque muitos que foram contra, era porque o momento, o ambiente. Então, respondendo a você, tudo que foi de positivo ou negativo foi importante, porque isso acrescenta muito na história da nossa cidade e tudo vale a pena. Gente, nossa live tá bombando, parece que tem muitas perguntas aqui. Tem mais uma pergunta, né, Sara? Valdivino.neto.org. É o que essa, Maria Júlia? Fala aí no microfone para eles. Meu pai. Ah, é seu pai. Ele perguntou assim, o pai da Júlia: Marcos, teve alguma notícia ou publicação do portal que mais te marcou? Bem, a notícia mais difícil que eu já publiquei em toda a minha vida foi dar a informação de que o meu pai havia falecido. Ali foi a notícia mais triste. Numa segunda-feira, meu pai sofreu um infarto fulminante e foi levado às pressas para a UPA por mim. No momento que eu levava ele, eu nunca imaginei que meu pai fosse morrer naquele momento. E quando chegou lá, meu pai começou a passar mal, foi levado com urgência lá para a sala de reanimação, sofreu 3 paradas, não resistiu. Naquele momento que eu vi ele levando, eu sabia, porque eu sempre fui muito pé no chão, então eu sabia que meu pai não ia resistir. Já liguei para minha mãe, informando a ela de que possivelmente meu pai não aguentaria. E eu tive 5 minutos para assimilar de que o médico iria me chamar e ia dar notícia que ele havia falecido. Então, eu cuidei de todos os detalhes, por mais que eu trabalhe com rede social, mas eu levo a minha vida pessoal de maneira muito fechada, muito reservada. E quando a funerária chegou, que eu fui na galeria de fotos para procurar a foto do meu pai, para colocar naquele layout padrão, eu não sabia que título dar. Não sabia se eu diria que meu pai acabou de falecer. Eu fiquei 15 minutos, que é uma coisa que eu faço em fração de segundos. Eu tive dificuldade de dar um título para aquela matéria, para aquela publicação, e eu não consegui escrever um texto naquele momento. Embora eu estava bem sereno como eu estou aqui agora. Eu estava em paz, porque eu sabia que eu tinha sido um bom filho, tinha feito tudo pelo meu pai, que ele havia, há 1 ano atrás, tinha lutado contra um câncer e ficou completamente curado. Então eu fiquei extremamente presente na vida dele. Então eu estava em paz, eu não estava em dívida com nada com ele. Então eu estava sereno. Porque quando às vezes você vê alguém no desespero, às vezes é remorso, consciência pesada, e eu estava em paz. E eu não consegui fazer um texto. Eu apenas coloquei assim: perdi hoje o homem mais importante da minha vida. Só coloquei isso. Porque foi o que deu. Então foi a notícia mais difícil a dar, foi a morte do meu pai. Tem muitas perguntas aqui, eu vou selecionar depois, mas a gente vai continuar a nossa entrevista, né? Pode fazer a sua, Maria Júlia. Na sua visão, qual seria e como seria a festa ideal que representaria esse momento tão importante como o aniversário de emancipação do Eusébio? Bem, como seria, né? A festa com a cara da gente, vamos dizer assim, a festa cara do Eusébio. Existe hoje, estamos aí prestes a uma festa grandiosa, que é uma festa comercial, não sou contra, que tragam mais artistas de nome, renome, até internacional, podem trazer. Mas eu acredito que uma festa à cara da nossa cidade seria aquela festa com aquela dança que nos representa, que seja característica nossa. Por exemplo, gostaria muito que a Secretaria de Cultura, por exemplo,
mobilizasse as comunidades, como Mangabeira, Precabura, Cararu, Olho d'Água, Timbu, e cada comunidade dessas recebesse um apoio logístico da própria Secretaria de Cultura e treinar os puxadores de quadrilha, buscar aquelas costureiras das comunidades, oferecer condição financeira para que fosse confeccionados os vestidos dentro da própria comunidade, chamar aqueles meninos que têm habilidade de aplicar pedrarias para as indumentárias e fazer realmente um festival de quadrilha aqui no centro, onde as comunidades iam competir entre si, tendo todo um regulamento. Eu acho que isso fortaleceria a nossa cultura, aquilo que nos pertence, geraria emprego e renda, tiraria o jovem da ociosidade, porque estariam envolvidos, representaria a nossa cidade em outros estados, mas não trazer esse São João enlatado, trazendo quadrilhas de fora por não ter investimento e não fomentar ali dentro da comunidade. Bem, desculpa, são crianças, mas às vezes eu me empolgo na minha sinceridade, mas faz parte. E qual deveria ser a participação das escolas nesse momento tão importante? Olha, eu acredito que tem inúmeras possibilidades. Hoje o Miriam Abreu já dá um exemplo aqui, por esse podcast, de debater, de discutir, de falar, de retratar, de rememorar a história da cidade, do que é importante, o que é a cara da gente. Vocês já começam dando aqui um bom exemplo, né? Eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, se todas as escolas promovessem esse tipo... Porque, assim, a história do Eusébio é uma espécie de mosaico. Mosaico é aquela, vamos dizer, você quebra um azulejo de várias cores e tenta montar uma imagem. O Eusébio é assim, porque, por exemplo, a história do Eusébio, lá no Jabuti, ela é contada de uma maneira, no Santo Antônio de outra, na Mangabeira de outra, no Cararu de outra, porque cada um conta de acordo com a sua percepção, com aquilo que viu, com o que vivenciou. Então eu acho que cada escola, se trabalhasse isso no período do mês de junho, isso era muito interessante. Por exemplo, além das apresentações, das encenações, tem um rapazinho, que é o Ellison, que ele faz um personagem, o seu Eusébio, que conta. Então eu acho que essa parte teatral, essa parte lúdica, da própria dança, a nossa cultura ela é muito oriunda do Aquiraz, porque o Eusébio pertencia. Lá nós temos a dança do coco, que aqui também tem. E tem algumas coisas assim que eu acho que isso deveria ser explorado muito mais pelas escolas. No hino nós cantamos: será sempre o meu amor. Me diz, quais os motivos que fazem do Eusébio o seu amor? Bem, o que me faz o Eusébio ser o meu amor? As pessoas que fazem a cidade. Eu tenho amor pelas pessoas, eu tenho amor por tudo que pertence à nossa cidade. Agora, o interessante aqui, talvez eu cause aqui, gere aqui uma polêmica, mas é algo interessante. O hino do Eusébio, ele tem uma rápida semelhança com o hino da harpa cristã, do 212. Nos arredores de Fortaleza. Aí vamos para a harpa. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Então, houve uma espéciezinha de plágio e tal, porque até então esse hino foi feito na escola da Lagoinha, salvo engano, e as pessoas que eram envolvidas, que foi uma competição feita pela professora Marta Cordeiro, onde foi decidido lá no mercado. E as pessoas eram muito ligadas à igreja, né? Então eram muito evangélicos e tal. Então eu acredito que buscaram uma fonte de inspiração do hino da harpa, mas que ficou bonito. Ficou bonito, mas eu acho que é algo que muita gente talvez não sabia, que está acompanhando agora vai ficar sabendo. Isso é um bastidor, não estou afirmando, mas é uma semelhança muito grande. Mas respondendo a sua pergunta, eu amo a minha cidade, amo tudo que faz parte dela e torço para que todas as pessoas, por mais dificuldades que a gente enfrente no dia a dia, a gente não deve perder o amor pelo ambiente, pelo lugar que a gente cria os nossos filhos, estuda, trabalha, porque é importante. Eu amo o meu Eusébio, será sempre o meu amor. Tem uma última pergunta, mas antes nós vamos aqui para os nossos telespectadores, usar a palavra antiga.
Temos Fabinho Guimarães Oficial, perguntou: qual a pessoa que você entrevistou que mais te emocionou? Nonato Albuquerque. Nonato Albuquerque, porque por ele ser a minha referência, quem me ajudou foi a Ian Gomes, jornalista. Eu estava fazendo uma caminhada e aí eu me lembro, a Ian posta algo e diz assim, uma amizade de 30 anos, ela postou no Instagram. Isso eu fazendo caminhada, eu fiquei pensando, poxa, uma amizade de 30 anos, um pedido de um amigo de 30 anos, pesa muito. Aí eu liguei para a Ian, você sabe o amor que eu tenho por você e tudo, mas você sabe o carinho que eu tenho pelo Nonato e tal, e eu queria muito entrevistá-lo. Ela, ok, por 5 minutos ela disse, vá terça-feira, 10 horas da manhã, no Sistema Jangadeiro, que o Nonato vai lhe receber lá nos estúdios da Band News e vai lhe dar a entrevista. Eu confesso que quando eu cheguei lá, botei a minha melhor roupa, comprei 2 gravatas de seda, porque eu ia encontrar meu ídolo, não podia chegar de mal abanando, né? Comprei 2 gravatas de seda, muito bonita, me arrumei e fui. Confesso para vocês que ele é muito mais alto que eu. Quando ele saiu de dentro do estúdio, que veio ao meu encontro, é um misto de sentimento que passa pela cabeça, pela mente e pelo coração. A minha vontade era de chorar, abraçar e chorar, né? Emocionado. Mas eu sabia que eu deveria me conter, porque senão eu não conseguiria fazer a tão sonhada entrevista. E fiz a entrevista. Só um detalhe, gravei dentro do estúdio da Band News, na Jangadeiro. Nunca tinha acontecido isso. O cabo do microfone não captou o áudio da entrevista, de 11 minutos. Quando nós entramos dentro do carro, que eu fui verificar a entrevista, só tinha a imagem, mas não tinha um áudio de nada. E o meu câmera me avisou. O Nonato já estava dentro do carro, abrindo o presente. Quando eu cheguei, disse, Nonato, eu queria remarcar uma nova data para que eu pudesse entrevistar você, porque o áudio não captou. Ele gentilmente largou a sacola dentro do carro, desceu, levou a gente para um outro espaço. Vamos gravar agora. E a entrevista aqui na primeira foi de 11 minutos, eu fiz uma de 28 minutos, onde eu pude dizer tudo que eu sentia por ele e ele respondeu todas as minhas perguntas. Então foi com certeza a entrevista mais especial que eu fiz na minha vida. Muito bom, né? Conhecer o ídolo da gente e ainda conseguir essa oportunidade de gravar de novo. A próxima é Leonélia Mendes. Para você, qual a importância da capelinha, que fica no centro do Eusébio, para a história do município e para a sua própria história? A capelinha é um símbolo da comunidade, diferente do que aconteceu na Mangabeira, que ninguém teve respeito por nada pela praça e colocaram uma grade lá. A capelinha é um símbolo, é uma referência, é um patrimônio nosso, um sentimento de pertencimento. Eu acredito que qualquer pessoa que passe pela cidade, que tenha amor pela cidade, que circule, vê aquilo como a pedra da coroa, né? É a coisa mais linda, a coisa mais meiga. E eu torço para que os nossos governantes sempre venham ter esse olhar de preservar o que é nosso, porque é necessário, urgente e eminente a gente preservar nossas memórias. Porque senão, se a gente não der esse valor de restaurar, onde eu até acho que, aqui falando, o prédio da Guarda Municipal, onde hoje foi o primeiro espaço onde foi decidida as primeiras questões do município do Eusébio, política, né? Ali, na verdade, era para ser um museu. Eu acho que aquele prédio ali cairia bem para o museu. Um dia, quem sabe, procurar um espaço muito maior que a nossa Guarda Municipal merece, uma mega estrutura, e torço para que na desocupação daquele espaço sirva como museu da nossa cidade. Mas a igrejinha é a coisa mais fofa do mundo. Deveria ser mesmo. Tem uma pergunta aqui de Joselma.Souza, mas já foi respondida, tá certo? Então a live vai ficar lá no canal, você volta e dá uma olhada. Foi logo a primeira. A próxima pergunta foi a Amanda 10. Marcos, hoje seu portal é um dos mais... quê? A minha tia. Olha a família da Juliana, família da Julinha participando. Hoje o seu portal é um dos mais importantes da cidade. Como você se vira para colher cada informação para nos passar? Olha, ela quer saber os bastidores. Pois é. Eu vou já falar das notas todas. Vamos lá, eu vou responder essa e vou explicar das notas todas, tá bom? Porque eu acho que todo mundo tem curiosidade nisso. Eu tenho uma equipe, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, o Sávio e o Ilami.
E o Sávio, ele fica na função, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês, mas o Sávio está nesse momento acessando os principais sites, fontes de pesquisas que a gente utiliza, Diário do Nordeste, Jornal O Povo, G1, GC+, a TV Cidade. Então, os principais veículos de comunicação de jornalismo profissional, fica uma pessoa pesquisando de 8 às 11 e de 1 às 5 da tarde. E à noite fica comigo. Então, é o dia todo essa busca. Ele encontrou aquela notícia, ele acha que é relevante, aí ele manda para mim. Porque tudo que é publicado passa por mim. Porque no meu portal tem uma linha editorial. A linha editorial, eu é quem digo o que deve ir para o ar e o que não deve. Porque assim, eu me pauto em publicar notícias vindo de um jornalismo profissional. Eu não me pauto porque alguém disse, alguém falou, estão dizendo isso, e eu publicar não. Eu tenho... E quando eu produzo alguma matéria, eu devo ouvir todos os lados. Por mais delicado que seja o assunto, por mais delicado que seja a situação, às vezes a notícia ela não tem só 2, tem 3, 4, 5, 6 lados. Então eu tenho que ouvir todo mundo. Então existe uma equipe que fica pesquisando as notícias, eu seleciono e é eu quem posto. O que sai no site é o Willam que posta, eu encaminho o link para ele, ele posta. Mas o que sai no Instagram e no Facebook, o Sávio me manda e eu publico. E falando das notas soltas, as notas soltas é assim. É um quadro que faz muito sucesso. Uns chamam de fofoca, mas eu chamo de notícia, porque são coisas que aconteceram. Agora é uma forma, as notas soltas, ele é um quadro que tem a possibilidade de fazer uma série de denúncias do que está acontecendo. E para fazer esse quadro tem que ter coragem, e coragem me sobra, né? Eu não tenho medo de absolutamente nada. Então eu toco em assuntos sensíveis, mas um lado bom, eu já consegui resolver tanta coisa através das notas soltas, já ajudei tanta gente através das notas soltas, funcionário que vinha sendo perseguido pelo chefe, que acabou com isso, de mãezinha que sofria porque levava a criança autista e o som ensurdecedor dentro da van, porque o motorista só gostava de ouvir forró das antigas no último volume, e vocês sabem que criança autista tem essa sensibilidade. Quando saiu a nota solta, o som do carro sumiu. Ou seja, resolvemos o problema das crianças. Então, tem coisas que acontecem que a gente... Agora, o lado bom, não compromete ninguém, não constrange ninguém. A única coisa que causa na segunda-feira é a dúvida no sentido de tentar acertar, adivinhar para quem é e para quem foi. Né? E às vezes acontece de eu atirar no que vi e matei o que não veio. Porque às vezes eu publico algo na nota solta que 4, 5 pessoas tomam para si. Não tinha nada a ver com ela, mas se ela se sentir é porque a carapuça se viu, né? Então, o lado bom das notas soltas é isso. Agora sim, é um quadro que às vezes vai perdendo fã, porque quando a pessoa se vê na nota solta, deixa de gostar. Tem aquela série Bridgerton, né? Tem a Lady Wisdom. Pronto, é igualzinho na nota solta. Agora, um detalhe, nas notas soltas, eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você entende. Tem mais uma pergunta aqui, a última, também é para gerar um pouco de polêmica, que tem que ter, né? Fabinho Guimarães Oficial pergunta: você acha que falta valorização dos artistas da terra por parte da Secretaria de Cultura da nossa cidade? Não tenha dúvida, eis a razão do Fabinho estar no Rio de Janeiro, morando lá, buscando um espaço lá, porque aqui não teve. E o Fabinho é uma pessoa a quem eu aprendi a ter uma admiração profunda por ele, e ele sabe o espaço que ele tem no meu portal. Já fiz entrevista onde ele pôde contar a história dele, porque o Fabinho é uma pessoa que merece muito respeito. Eu sempre falo isso. Poxa, raciocinem comigo. Alguém que é filho da terra, filho da cidade, tem sua família aqui, abre mão de estar no meio da sua família, trabalhava no Aquiraz, muito bem empregado lá, abriu mão de tudo isso, foi para o Rio de Janeiro, correr atrás do seu sonho, está lá, talvez enfrente dificuldades, passe por dificuldades, não sai dizendo, mas quem sai do seu lugar passa por dificuldade. Embora eu sei que lá ele tem amigos, pessoas queridas, mas eu sei que ele passa por alguns perrengues. Quem não passa? Às vezes a gente estando dentro da família, a gente passa, quanto mais fora. E a pessoa abrir mão de tudo isso para ir correr atrás do seu sonho, eu acho que é alguém que merece respeito. Porque você abrir mão de muitas coisas para ir correr atrás daquilo. Eu tiro por mim. Eu era assessor parlamentar e eu ganhava muito bem na época como assessor.
E eu era extremamente prestigiado na minha área, na Câmara Municipal. Eu pedi demissão para trabalhar com mídia. Eu não tenho folga, não tenho sábado, domingo, não tenho férias, porque a notícia é a todo momento. Fim de semana, às vezes eu estou na praia, mas é do telefone ali olhando a notícia, a informação, é de madrugada, mas é porque eu amo o que eu faço. Mas assim, às vezes tem pessoas que querem conquistar tudo na vida, mas não quer sair da sua zona de conforto. Talvez alguém que esteja até agora nos assistindo deitado aí na rede e querendo conquistar o mundo inteiro. Eu quero lhe dizer que enquanto você estiver aí, você não vai conseguir nada. Tem que arregaçar as mangas e dizer para você, se você acredita no seu sonho, por mais que as pessoas que estão ao seu redor não acreditem, mas se você acredita, isso é o que importa. Corra atrás. Se deu certo para mim, dá certo para você. Muito obrigada pela sua participação, né? Tá com nós aqui na escola. Então, você ficou feliz? Demais. Eu não tenho nem roupa para uma recepção dessa. Não tenho nem roupa. Olha, eu quero aqui agradecer demais, né? A recepção. Uma coisa que eu devo dizer aqui que não pode me fugir é o seguinte: eu estou olhando aqui toda essa estrutura montada, e eu que trabalho com mídia sei o quanto é trabalhoso, o quanto foi montar essa pauta, o quanto foi ajustar o som, a preocupação para que a live desse certo, para que as pessoas que estão aqui, que tem plateia, gira aí para mim, por favor, mostra a plateia. Pronto, dá um tchauzinho. E eu devo admitir assim, o quanto foi trabalhoso, o quanto foi criada uma expectativa para que esse momento acontecesse. Então assim, eu quero parabenizar a todos os envolvidos, de direto e indiretamente, para que esse momento acontecesse. Fico muito feliz por estar aqui e parabenizar a Escola Miriam Abreu por essa iniciativa e fazer um apelo também às outras escolas que se espelhem naquilo que dá certo, naquilo que é bom, naquilo que é produtivo, naquilo que é valoroso. E a Escola Miriam Abreu e eu diria que hoje a Escola Miriam Abreu, vocês que estão aqui acabam de entrar no meu livro de memórias. Porque um dia, quando alguém me perguntar, Marquinhos, teve algo que lhe tocou muito na sua cidade, tá? Uma coisa que eu vou lembrar com muito carinho. A Escola Miriam Abreu, no mês de junho, no aniversário da cidade, fez um podcast para falar um pouco da história do município, teve como plateia os profissionais da escola, e eu acho que isso é que é importante. São essas pequenas coisas que fazem toda a diferença na história e na vida da gente. E sem dúvida nenhuma, se um dia eu for fazer o meu livro, na minha biografia, contar a minha história, pode ter certeza que um capítulo está lá, a Escola Miriam Abreu, tendo vocês aqui como coadjuvante, participante e colaboradores também para esse momento. Obrigado, tio, pela participação que o senhor teve de vir aqui, né, na nossa escola. Se você for, como você sentiu a entrevista aí? Eu senti muita alegria. Faz tempo que eu e a tia Bia estamos trabalhando nesse negócio de entrevistar pessoas. Nós já entrevistamos pessoas, muitas pessoas, de vários tipos. Mas por enquanto, o senhor foi a pessoa que eu mais gostei. Sua história é muito triste, como seu pai morreu, né? Então, vamos fazer a última pergunta. Que mensagem você gostaria de deixar para o povo que está assistindo nós aqui na escola? Bem, vocês notaram a sensibilidade dela, de tudo que eu falei, mas o que tocou a ela foi o momento que eu falei da perda do meu pai, né? Para vocês verem que muitas vezes as crianças têm uma percepção, têm uma sensibilidade muito maior que os adultos, né? Quem imaginava aqui ela fazer referência de tocar nesse ponto? Bem, a mensagem que eu deixo para quem está nos acompanhando e para quem faz parte da cidade é o seguinte: eu quero primeiramente parabenizar todas as pessoas que fazem, que moram, que passa, que vive, que trabalha aqui no nosso município, que de alguma forma contribui para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade.
Mas a mensagem que eu peço aqui é de que, por exemplo, a nossa Secretaria de Educação invista mais nessa questão de trabalhar a história do nosso município, para que nossas crianças venham despertar esse amor pela cidade, para que ele não possa ter uma juventude inerente, indiferente daquilo que nos pertence. Mas de pedir também nossa Secretaria de Cultura para que possa investir mais na cultura local, naquilo que pertence a gente, naquilo que é característica da gente. E pedir a você, a dona de casa, ao mais simples, ao mais humilde, aos empresários, que tenham sempre amor, invistam aqui e ajude a gente a escrever uma história de sucesso e dizer para vocês de que eu, quanto comunicador, enquanto vida eu tiver e tiver o poder de comunicação, eu jamais deixarei passar despercebido a importância da nossa cidade e a importância das pessoas que nela moram, como esses que estão aqui hoje, que são dignos de aplauso. Eu também gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, a você, Marcos Aurélio, por ter vindo, aceitado o nosso convite da nossa diretora, Losane, pode filmar ela ali. Nós estamos muito felizes com sua participação e principalmente nesse mês, né, do nosso aniversário. Acho que quando a cidade faz aniversário, todos os seus moradores fazem junto. Em todos os lugares que eu vou, na minha faculdade, em todo lugar, o povo fica falando que eu sou a babona do Eusébio, porque eu fico falando. As pessoas falam, aqui não tem isso, não tem aquilo, não existe isso, não existe aquilo. No Eusébio tem. No Eusébio existe. No Eusébio dá certo. Ele fala assim, não tem nada de errado na tua cidade? Tem muita coisa de errado, mas eu prefiro valorizar o que dá certo. E eu acho que a gente tem que fazer como você falou, valorizar o que dá certo, valorizar quem faz, né, quem atua diretamente no município, na educação, nossas crianças, nossas professoras, nossos professores. Pode chamar aí a plateia de professoras, de profissionais que trabalham na educação. Todo mundo nota 10. Bate aí que é nota 10. Cadê as palmas de nota 10? E só para concluir, o meu portal é um veículo de comunicação que valoriza muito, não só no mês de junho, o aniversário da cidade, mas é um portal que quando você acorda de manhã tem uma mensagem de otimismo, que ela tem uma linha editorial. Nesse mês agora temos a cara do Eusébio. Nós temos também o famoso Passarinho Verde, que traz notícias tão boas, né? Maravilhoso, o Passarinho Melhor. Tem também um quadro que são os melhores do ano, que a gente prestigia as pessoas que se destacaram durante o ano todo pelo seu trabalho. Então, assim, é um veículo que está ali. Tem o quadro O Que Vi da Vida, que é um quadro inspirado na Losane. O quadro O Que Vi da Vida é um quadro onde a pessoa conta a sua própria história. Inclusive, o quadro é inspirado nela, mas ela ainda não contou a história dela, mas ela vai. Mas assim, então eu procuro utilizar o meu veículo de comunicação para engrandecer, para fortalecer. E eu tenho um orgulho enorme de poder, de alguma maneira, prestar homenagem às pessoas. Tem gente que só presta homenagem depois que morre. Eu gosto de fazer com vida. E eu não tenho a menor dificuldade das pessoas com quem eu convivo dizer que a amo. Todos os dias, numa ligação, por menor que seja, eu digo numa frase final, tu sabe que eu te amo, que eu não sei o dia de amanhã. E eu acho que é isso, é valorizar quem está aqui agora, quem é hoje. Não deixe para depois, que a gente não sabe o dia que só a Deus pertence. Então, eu tento tornar o meu veículo de comunicação como um portal de levar boas notícias e valorizar, principalmente, o povo, o nosso povo. Para finalizar, como tá pertinho do nosso aniversário e temos a nossa bandeira aqui maravilhosa, nós vamos ficar de pé e vamos cantar o hino do Eusébio. Pra gente encerrar, bem alegre. Deixa só o som aqui funcionar. Vou colocar mais alto aqui, tá? Nos arredores de Fortaleza, bem no cantinho do Ceará, surge Eusébio como uma luz, com riquezas que igual não há. Seu nome homenageia um ilustre senador, Eusébio.
um sonho de liberdade, em que o seio cedo brotou. Foram 3 plebiscitos, muita luta e vigor. Em 23 de junho, enfim, uma grande luz brilhou. Eusébio foi o meu povo que te emancipou. Eusébio, tu tens valor. Eusébio, Eusébio, teu povo te consagrou. Eusébio, Eusébio, serás sempre o meu amor. Por Deus abençoada, com as belezas de um paraíso, o progresso que te acompanha vem por lutas te exaltar. És rica, forte guerreira, tua grandeza teu nome eleva. Cidade hospitaleira, Eusébio sempre avançar. Tua glória é